Aleluia, glória a Deus. O Evangelho de João, capítulo de número 5, e versículo de número 24 ao 29. O 24 diz assim: e na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aqui nós vemos, irmão, nesse primeiro versículo, que é do 24 ao 29, uma promessa de Deus. E a promessa é: aquele que ouve a minha palavra. Nós sabemos que muitas pessoas ouvem, porque ouvir, você tem ouvido, você ouve. Agora tem que colocar em prática. Oh, aleluia! Aí a Bíblia diz mais: aquele que ouve e crê. Também tem que acreditar, né? Acreditar em quê? Naquele que me enviou. Então Jesus está dizendo assim: aquele que me enviou, você tem que acreditar que Deus que me enviou, que Ele é meu Pai. E os fariseus não acreditavam que Jesus era filho de Deus. Eles não acreditavam. Aleluia. Eles acreditavam que Jesus era simplesmente um profeta. E Jesus mesmo aqui estava pregando para os discípulos assim: rapaz, vocês têm que ouvir e crer naquele que me enviou. Jesus está afirmando: quem me enviou para a terra foi o Pai, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac. Foi Ele que me enviou. Mas os fariseus, eles relutavam, assim: não, eu não acredito que você é filho de Deus, não. Mas graças a Deus que nós, irmãos, acreditamos e sabemos que nesse nome há cura, há poder, há milagre. E ele diz: se você ouve, se você crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ainda diz mais: e não entrará em condenação. Para ter a vida eterna é necessário ouvir e crer que Deus enviou a Cristo, e acreditar que Cristo é o Filho de Deus. Aí nós teremos o quê? Vida eterna, e não entrará em condenação. Isso significa que todo aquele que não ouve, todo aquele que não crê que Jesus é o Filho de Deus, essa pessoa não terá vida eterna e vai entrar em condenação. E não passou da morte para a vida, vai passar da morte para a morte. Porque a primeira morte e a segunda morte, como eu já falei, a segunda morte não é morte, é sofrimento, condenado eternamente, só por você não acreditar que Jesus é Filho de Deus. E você precisa acreditar, irmão. Aleluia. Principalmente nós que conhecemos as Escrituras, porque existem vários livros, e cada religião tem o seu profeta, tem o seu Deus, e eles acreditam da maneira deles, e nós precisamos acreditar da maneira que está escrito nas Escrituras. Porque ele disse: olha, se você ouvir, se você crer, Luiz Carlos, você tem vida eterna, eu não vou condenar você, e você passou da morte para a vida. Meu Deus, que maravilha, né? Essa é uma promessa de Deus. Versículo 25
de João 5: e em verdade vos digo, que vem a hora, agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Ele está dizendo assim, ó, eu vou ressuscitar todos, é o que estou falando. E nessa passagem está em vermelho, porque era Jesus falando, e dizendo assim, olha, creia em mim, rapaz, que todo aquele que morreu, eles vão ressuscitar. Uma coisa que eu acho interessante na internet, e que eu até choro e olho para o lado espiritual, é quando a pessoa está dentro de casa, e a pessoa tem muitos anos sem ver aquela pessoa. Aí a pessoa fica filmando, né? A pessoa aparece, bota a mão nos olhos da pessoa assim. Aí a pessoa fala assim, diga quem é que está botando a mão nos seus olhos aí. A pessoa aí, não sei quem é, não sei. Quando a pessoa olha, começa a chorar. Você está aqui perto de mim? Rapaz, tem anos que eu não vejo você. Aí eu fico assim, pensando no lado espiritual. Imagine, irmão. Aleluia, as pessoas que já morreram, e você encontrar as pessoas e abraçar e conversar. E aí, meu irmão, rapaz, você morreu primeiro do que eu, rapaz. Mas você morreu com Cristo, graças a Deus, me estou aqui. E aí, vamos bater um papo ali, rapaz, na cadeira sentado ali. E eu lá, Jesus lá sentado lá também, já abraçou ele. Eu vou lá dar um abraço nele agora. Rapaz, é tremendo isso. Aleluia, essa é a esperança nossa, irmão, que a morte não é o fim. A morte não é o fim. A morte é o fim quando você não tem Deus, não morre com Cristo. Quando você morre sem Cristo, aí é o fim. Em que sentido? O fim, que não é fim, mas é um sofrimento. Não vai ver Deus nunca mais, sem a pessoa morrer sem Ele, sem a prática da palavra. Aleluia. E ele está dizendo assim, verdade vos digo, que vem a hora, agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, aos que ouvirem, viverão. Eu vou ressuscitar todos os calos. Certo que bate a saudade de pessoas que já morreram, que era nosso ente querido. Mas se essa pessoa aqui foi o nosso ente querido na terra, mas morreu com Cristo, a esperança está firme em nós, sabendo que vai se encontrar. Mas se morreu sem Jesus, só se na hora, porque dizem a ciência, que quando uma pessoa bate um carro, ou morre de acidente mesmo, de doença mesmo, o cérebro ainda funciona durante 7 minutos. Imagine. A pessoa sabe que já morreu ali, sabe que parou tudo, tiraram os aparelhos, ele vai ouvir tudo, e ele fica 7 minutos ali, ó. Aí ele pode conversar com Deus ali, na mente, e ter muita surpresa no céu. Pô, essa pessoa morreu sem Jesus, não aceitou na igreja não, mas ele aceitou na morte. Porque a ciência diz que o cérebro ainda fica 7 minutos, tira os aparelhos, o próprio médico vai dar o diagnóstico assim, ó, já morreu. O laudo aqui, mas só que a mente da pessoa ainda está funcionando, só vai parar daqui a 7 minutos. Então essa pessoa pode conversar com Deus. Porque eu tenho meu pai, que não foi para a igreja, eu não sei se o que aconteceu com meu pai, está entendendo? Mas as pessoas que morreram em Cristo, pode ter certeza que Jesus ele vai ressuscitar todos. Aleluia. João 5, versículo 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho a vida em si mesmo. Deus disse, meu filho, que eu enviei à terra, que vocês fariseus não acreditam, ele tem o mesmo poder que eu, porque eu tenho a vida, e meu filho também tem a vida. Deus está dizendo, eu sou imortal, e meu filho também é imortal. E vocês viram que ele é tão imortal, que a morte deixou ele ali durante 3 dias morto, que apesar de que ele não estava morto, quando botaram ele ali detectado que ele estava morto, a Bíblia diz que ele desceu às profundidades da terra. Está registrado lá em Efésios ou é 1 Pedro. Ele desceu à profundidade da terra e foi lá conversar foi lá para o inferno. Então ele não estava morto.
E aí ele retorna ao terceiro dia, e levou 40 dias andando por Jerusalém, registrado em Atos capítulo 1, versículo 5, 4 em diante, né? Ele é a vida, ele não morre. Então, se ele tem vida, ele pode dar vida a qualquer pessoa. Se ele mesmo se ressuscitou, ele pode ressuscitar qualquer pessoa. Como ressuscitou? Lázaro, em João capítulo de número 11. E Lázaro estava há 3 dias. E segundo as escrituras, diz que as irmãs de Lázaro disseram: olha, Senhor, cadê Lázaro? Elas disseram: está em decomposição, está mal cheiroso. 2, 3 dias, irmão, os globos oculares começam a virar água. Algumas partes dos órgãos vira água. Mas só que Jesus disse assim: não, vai ressuscitar, e ressuscitou. Mas elas pensaram que Jesus ia ressuscitar no último dia, que é essa palavra que tem que se cumprir. Jesus falou assim: ó, Maria e Marta, para de chorar, porque eu sou o Deus de agora. Eu sou o Deus que ressuscito agora e também vou ressuscitar no futuro, todos. Ele vai ressuscitar. Oh, glória a Deus. João capítulo 5, versículo 27. E deu-lhe o poder de também exercer juiz, porque é o Filho do Homem. Deus disse: meu filho, que você não está acreditando, que eu enviei, que é Jesus fariseu. Jesus falou assim: olha, Deus, ele pregando para os fariseus, Jesus, Deus me enviou. Você não acredita não? Mas eu estou falando, acredite se quiser. Falou para os fariseus. Jesus pegou pesado. Jesus falou assim: olha, se você, fariseu, não acreditar, não ouvir a minha palavra, você vai ter morte eterna, vai entrar em condenação. E eles, com o coração duro, não acreditavam. E Jesus falando: rapaz, eu sou o Filho de Deus, eu sou o legítimo Filho de Deus. Eles sem acreditar. Graças a Deus que nós acreditamos, né, irmão? Certo que é a minoria, apesar de que nós tínhamos 7 bilhões de pessoas na face da terra, hoje temos 8 bilhões. Segundo dizem que o Evangelho já tem 2 bilhões e meio, que eu não acredito. Esses evangelhos de hoje aí, meu, que pode tudo. Igreja que você tenha a todo gosto. Ah, não gostei dessa daqui não. Essa daqui não gostei não. Ah, essa daqui eu gostei. Essa daqui tá boa. Essa daqui libera tudo, rapaz. Libera. Nossa, eu vou para daqui. Eu sou evangélico também, só que aqui libera mais, aqui é mais liberal. Oh, pelo amor de Jesus. Tem coisa na Bíblia que não é liberal e tem igreja que libera. Então por isso eu não posso acreditar que o evangelho está crescendo. Um evangelho de fachada. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus disse: olha, e deu-lhe o poder que também exercer juiz, porque é filho do homem. O meu filho, eu dei o poder a ele de exercer o juízo. Jesus falando para Eliseu: ó, eu tenho o poder de julgar qualquer um de vocês. Eu vou julgar vocês naquele grande dia. Ou você acredita agora em vida, ou um dia eu vou julgar vocês. Porque se você morrer agora, fariseu, eu vou ressuscitar você. Eu disse: eu preguei para você, não foi nem Paulo, nem Pedro, nem João, foi eu mesmo que preguei para você. Você se lembra que você me rejeitou? O Jesus tão bom, né, rapaz? Pregando para os fariseus, e sabia que o fariseu ia deixar entrar no ouvido e sair no outro. Apesar de que tem uma passagem da Bíblia em Mateus capítulo 27, fala sobre a crucificação. A Bíblia diz que quando Jesus ele dá o último suspiro e diz: tetelestai, está consumado. Aí a Bíblia diz que quando Jesus ali morreu, o rapaz veio, um soldado veio, né? Enfiou a lança no coração dele, saiu toda a gota do sangue. Mas na hora quando Jesus baixou a cabeça e disse: tetelestai, está consumado, aí começou a vir um terremoto. E disse assim: rapaz, não é normal. O céu estava tão limpo, e esse homem morreu, agora viu um terremoto, viu uma chuva, alguma coisa está errada. A Bíblia diz que muitos dos soldados que mataram Jesus se dobrou os pés da cruz e disse: esse é o Filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Muitos se converteram.
Ele disse: rapaz, matamos o homem errado. Esse não era para ser morto, mas Jesus disse: não, mas eu tinha que morrer, porque se eu não morresse você não ia se converter. Então muitos soldados se converteram, irmão. Aleluia. E naquele grande dia, esse soldado, Jesus vai ressuscitar assim, vai dizer assim: entra no meu gozo, entra na minha casa. Oh, glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. João 5, 28. E não vos maravilhei disso, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a minha voz. É Jesus falando aqui, irmão, afirmando: olha, todos que estão no sepulcro, discípulos que estão aqui, vai ouvir a minha voz. E quando eu falo, até a morte vai ter que criar vida naquele corpo. Jesus afirmando: eu tenho poder, eu sou cheio de poder, meu Pai me deu o poder. Aleluia. Porque todos que estão no sepulcro ouvirão a minha voz. Oh, glória a Deus. João 5, 29. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. Mas quem fez o bem, quem morrer fazendo bem, quem morreu fazendo bem, vai ressuscitar para a vida eterna. Aí ele completando agora: e os que fizeram mal, para a ressurreição da condenação. O que se planta se colhe. Plante o bem, irmão. Não olhe quem seja, quem deixa de ser, quem fez, que lhe ofendeu, deixou de ofender. Faça a sua parte. E Jesus vai lhe recompensar. E diz assim: não, a pessoa lhe maltratava, lhe humilhava, e você sempre sendo bondoso, faça essa parte. Amém? Então toda pessoa que fez o bem e morreu fazendo o bem, será ressuscitado para a vida. Mas as pessoas que fizeram o mal, será ressuscitado para a condenação. Misericórdia, né, irmão? Infelizmente, nem todos acreditam nas Escrituras Sagradas. Mas que esse dia irá chegar, vai chegar. Nabacaia Manacácia. Eu li uma passagem aqui, que foi no domingo, em Mateus, se eu não me engano, 25, 31, que diz que Jesus ele vem com os anjos sentar sobre o trono, e ele diz que vai se reunir todas as nações, e vai reunir a todas as nações, o mundo todo vai ver ele, e ele vai fazer uma reunião, o dia da decisão de conta, um dia da prestação de conta, irmão. Aleluia. Todos nós iremos prestar conta diante de Deus de todos os nossos atos. Aleluia. Deus, de todos os nossos atos. Aleluia. Tudo é escrito, irmão. Se você pensa, será escrito. Se você fala, será escrito. Porque no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, 12 e 13, diz que existe um livro das obras, das nossas obras boas, das nossas obras más, tudo é escrito, com data, hora, dia, mês. Eu sei que Deus não vai justificar tanto assim, você está condenado e acabou. Mas ele que é misericórdia, diz assim: porque eu sou da levando isso daqui lá na terra foi gente boa. Deus disse: você não conhecia a mente dele. Ele aparentemente era gente boa, mas a mente dele era perturbadora. Nagai Subicaia. Ele disse: olha, aqui está tudo escrito dele aqui, ó. No ano 1000 tal, horário tal, pela manhã tal, a semana tal, está tudo escrito aqui, ó. Foi ou não foi?
Se você mentir, você vai para o inferno direto aqui. Fale a verdade aí. Não precisa nem falar a verdade. Deus vai te ter um telão mostrando a vida da pessoa. Assim, ó, senta aqui e vão assistir a sua vida. E todo mundo vai ver a sua vida. Pronto. Aí você sente aqui, uma vez de cada. Bota a tela aí de Luiz Carlos aí. Misericórdia. Todo mundo vai saber quem é Luiz Carlos. Magina aí, vai pro céu rapidinho. Rapaz, a coisa é muito séria, irmão. Muitas vezes nós damos risada, sabemos tudo mais, mas a coisa é muito séria. Nagai, 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 nagai. É muito sério. Magá, subcambalaias. Aleluia. Glórias a Deus. A Bíblia fala sobre a salvação. Então se refere ao processo de ser salvo do castigo eterno ou do inferno. Deus não vai salvar por salvar. Se Ele vem me salvar é porque algo, eu estou precisando da salvação, de algo estou precisando de uma segurança, eu estou precisando de uma proteção. Ele não falou salvar por salvar se eu não estou correndo perigo. Se Ele está dizendo assim, eu vou salvar você, porque você, Luiz Carlos, está correndo muito perigo. E o processo da salvação é salvar do castigo eterno ou do inferno. Em vez disso, ser levado à comunhão com Deus, por meio do qual alguém pode entrar no céu e viver eternamente com Deus. A salvação. A salvação aqui, eu deliberei aqui 4 pontos. Sem esses 4 pontos, se nós não vivermos, não tem salvação. Primeiro ponto, Mateus 26, 28. Se nós não estivermos vivendo isso aqui, Mateus 26, 28, não tem salvação. Mateus 26, versículo de número 28. Que diz assim: por isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muito para a remissão dos pecados. Glória a Deus. Nos perdoa dos nossos pecados. É o primeiro ponto. E quem é que nos perdoa do nosso pecado? É o sangue do Novo Testamento, que é Jesus, que nos remir, vem nos remir, vem tirar os pecados das nossas vidas. Nagai de carabástia. Aleluia! Glórias a Deus. E se você for ler o 27, e eu vou ler novamente o 28, você vai saber por que ele está falando o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos. Aí você lê o 27, tomando o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo, bebei de todos, porque isso é meu sangue. É o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão de pecado. Então o 27 está falando a respeito da Santa Ceia. Isso significa que para ser salvo é necessário tomar a Santa Ceia, que é o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para remir os nossos pecados. Então a pessoa que não toma a Santa Ceia, irmão, não tem salvação. Está escrito aqui, Mateus 27 e 28. Eu estou errado? Eu tenho que tirar esse versículo daqui. Eu tenho que ler isso aqui. Aleluia. Atos capítulo 2, versículo 38. Para ser salvo. Atos capítulo de número 2, versículo de número 38. Que diz assim: aleluia. E disse-lhe Pedro:
arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão do pecado, e receberei o dom do Espírito Santo. Quer dizer, primeiro ponto, para ser salvo é necessário tomar o quê? A Santa Ceia. Segundo ponto, para ser salvo é necessário se batizar. O 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para remissão de pecado. Aleluia. Então a pessoa que não se batiza, não é remido os pecados dele ou dela. E se essa pessoa não toma Santa Ceia e não se batiza, não tem salvação. Está escrito aqui, a explanação é essa. Bem louco e meu te que cava, sábia. Aleluia. Tem uma passagem na Bíblia para complementar essa. É Marcos capítulo 16 e versículo de número 16. Para complementar essa daqui, de Atos 2,38. Olha o que diz aqui em Marcos, ó. Marcos 16 e versículo 16, que diz assim: quem crê e for batizado será o quê? Salvo. Mas quem não crê será condenado. Está na Bíblia, irmão. Você sabe que existe igrejas que eu já vi na internet que a pessoa não toma Santa Ceia, que não batiza, aí vai chamar Luiz Carlos para pregar lá. Eu aceito qualquer igreja. Luiz Carlos, pode pregar na sua igreja? Pode pregar, pô. Agora não vai pregar heresia, porque se você pregar, falar coisas que não está na Bíblia, eu vou conversar com você depois particular, para você desfazer esse negócio aí. Mas eu aceito, pode vir. Agora se você falar qualquer besteira aí, eu vou lhe mostrar na escritura que você falou bobagem, porque é necessário nós lermos para não ser enganado. E para enganar a mim, não quer dizer que eu sou o expert no assunto, não quer dizer que eu conheço toda a Bíblia Sagrada, mas um pouquinho que Deus me deu, dá para debater, e dá para dizer: não, você está errado, rapaz, abre então o livro aí. Ele, não, está escrito ou não está? Ah, não, está escrito ou não está? Ele: ah, está escrito. Então, amado, esse é o ponto para ser salvo: tomar Santa Ceia, se batizar nas águas. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, 1 João capítulo de número 1, epístola, Palugue passo de carabassuri arabácia. Aqui é conhecimento, irmão. Aqui é uma igreja que tem conhecimento. Eu sei que vocês que estão na internet aqui já ouviram o evangelista Wellington pregando conhecimento. A missionária Floricé, conhecimento. É uma igreja que tem conhecimento de Bíblia. Uma igreja que pode debater com qualquer pessoa, porque temos conhecimento das Escrituras. 1 João capítulo de número 1. 1 João capítulo de número 1 e versículo de número 1 até o versículo de número 3, que diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Aqui é João dizendo: olha, para ter salvação é necessário ter comunhão, irmão. Primeiro ponto para ter salvação, Santa Ceia. Segundo ponto, se batizar. Terceiro ponto, comunhão com Deus. União, aliança com Deus. E não pode ser quebrada essa aliança. E a Bíblia está dizendo que o discípulo chamado de João, ele diz, ele é desde o princípio, ele já existia antes do princípio de qualquer coisa. Aleluia! E ele diz: os nossos olhos
contemplou ele, viu ele. Nós somos testemunha ocular, porque vimos ele, apesar de que já tem 70 anos que ele está morto e que não morreu. Vocês não conheceram, não. Eu estou com quase 80 anos, João falando. Eu estou quase 80 anos e eu vi ele, eu toquei nele. Eu estou lhe pregando algo que eu vi ele, eu tocava nele, eu andava com ele e comia com ele. Até os dias de hoje, meu irmão, nós acreditamos no escrito. Não vimos, mas acreditamos que João realmente viu, porque esse nome tem um poder sobrenatural. Eu contei um pequeno testemunho aqui, irmão. Minha filha Andresa hoje tem 26 anos. Ela tinha na faixa de uns 3 ou 4 anos de idade. E a casa que eu morava tinha 13 degraus e não estava com piso, rebocada. E aí eu estava pegando água no último degrau, eu tinha que descer 10 degraus da casa. Ela passou na minha frente com um balde. Ela se tropeçou no balde e caiu. E em parte de baixo tem um portão, quer dizer, ela ia cair, ia se bater no portão ainda. E aí, pronto, aí quando ela tropeçou, se eu fosse correr, caiu por cima dela. Mas Deus não deixou nem eu descer correndo, porque todas as vezes correndo também, ia cair, ia imprensar minha filha, pior ainda, com o peso de cima da minha filha, se batendo ainda no portão. Deus não deixou eu correr para pegar ela. Quando ela caiu, eu gritei. Não queria saber, o pessoal está dizendo, o maluco aí está gritando aí, Jesus, Jesus, Jesus. Rapaz, minha filha bateu 3 vezes na escada, bateu a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez chegou no portão, bum, se bateu lá. Quando ela tropeçou, Jesus, Jesus, Jesus. Rapaz, tremendo. A minha não teve nada. É um nome sobrenatural, filho. É um nome que o diabo vai ter que respeitar. A natureza vai ter que respeitar. Conhecemos uma passagem que os discípulos estavam no barco, estava ensolarado, e aí veio aquela nuvem, aquela tempestade, um mar revolto. Jesus disse assim: olha, acalma aí, mar. O mar teve que acalmar. É um nome acima de todo nome, irmão. Precisamos usar essa fé com esse nome. Precisamos ter comunhão com Ele. Quando você abrir a boca, o diabo vai ter que passar vergonha. Eu vi um pregador, irmão, ele estava pregando, mas ele falando na pregação dele, que existia um homem, que ele pregava muito sobre cura. Mas quando esse homem pregava sobre cura, era multidão de gente, um mar de gente, ele pregando, Jesus ele cura, qualquer tipo de enfermidade. E a mulher tinha uma filha, a menina toda torta, seus globos oculares, não tinha olhos a menina. E aí a mãe pegou a menina, botou aqui no braço, vou levar para esse congresso, para ver se esse Deus desse pastor realmente, ele cura mesmo. Aí quando o pastor começou a pregar, que Deus curava, ela deu um grito: pastor, eu vou levar minha filha até você, e quero ver se o seu Deus cura mesmo. Pegou a menina e levou. Quando botou nos braços dele, segundo falou que ele olhou e disse assim: rapaz, essa menina está toda torta e não tem os globos oculares. A mãe disse: eu quero que ela enxergue, quero saber que Deus é esse aí que você fala. Ele disse que ele pegou a criança, suspendeu e orou. Quando ele acabou de orar, meu irmão, entregou a mãe, os olhos estavam no lugar, o corpo da menina estava alabastro, estava normal. E eu creio piamente, irmão. Não, é constrangedor pregar Jesus, porque me constrange muito, porque eu preciso ser um homem mais perfeito, porque Ele é perfeito e faz tanta coisa por nós. E Ele fala: Luiz Carlos, eu sou tudo, eu sou a fé, as coisas que não existem eu faço acontecer. Você lembra de Lázaro? Estava morto, eu fui ressuscitar. Eu sou o tudo.
Aleluia. Então precisa, irmão, de comunhão para ser salvo. Precisa de aliança com Ele para ser salvo. Nagaço e queimedabácia. Aleluia. Gonebracebicácia. Aleluia. Primeiro ponto, para ser salvo tem que se batizar. Também tem que tomar santa ceia. Segundo ponto, ter comunhão. Terceiro ponto, viver uma nova vida em Cristo. Ser uma pessoa nova. Não viver mais uma pessoa velha, com as práticas das coisas velhas. Ser uma pessoa nova. Quando você chegar no lugar e dizer, rapaz, você está diferente. Eu digo, não, irmão, eu brincava muito, mas agora parei as brincadeiras. Essa brincadeira de mau gosto, eu não estou brincando mais não. O pessoal vai saber. Pô, você brincava tanto, essa brincadeira de mau gosto. Agora, não, irmão, eu sou crente agora acabou. Aí a gente, pô, tá novo, agora tá novo. Então, esse é o terceiro ponto, de ter uma nova vida em Cristo. Oh, glória a Deus. Uma nova vida em Cristo. Aleluia. Aleluia. Romanos 6,4. Oh, glória a Deus. Romanos 6 e versículo de número 4. Aqui é a igreja dos Bereanos. Era a única igreja que Paulo pregava. Que ele diz assim, Paulo, está escrito na onde aí? Aí Paulo abre versículo tal, versículo tal. Hoje as igrejas não fazem esse tipo de pregação mostrando na Bíblia. Porque nós pregamos Bíblia. Aleluia. Romanos 6,4. Aleluia, que diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Está entendendo? Para ser salvo, você tem que ter novidade de vida. Se você era arrogante, não pode ser mais arrogante. Pessoal, rapaz, você é novo, você era muito bruto ao falar. Hoje eu estou vendo que você é uma pessoa nova. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Então, andemos em novidade de vida. Seja diferente, rapaz. Ah, tem 10 anos dentro da igreja e não muda nada. A pessoa tem que ver a mudança. E assim, não, rapaz, você é mudado, você está diferente. Você não é o mesmo Luiz Carlos, não, que era arrogante, cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de ira. Estou vendo um renovo em você. Nagai se me ligácia. Aleluia. Quarto ponto para a salvação. Aleluia. 1 João, capítulo de número 1, versículo 1 João 14, do 1 ao 6. A salvação para a vida eterna. A salvação para a vida eterna está em João 14, do 1 ao 6. Glórias a Deus. João 14, do 1 ao 6, a salvação para a vida eterna. Ou para ter a vida eterna, é necessário nós vivermos João 14, do 1 ao 6. Não se turbe o vosso coração. É Jesus falando, rapaz, você está turbado, com a mente perturbada. Não se turbe o vosso coração. Crede em mim, rapaz. Crede em mim e para de se perturbar com a mente. E crede também em Deus. Ele diz, não se turbe o vosso coração e crede em Deus e crede também em mim. Os discípulos estavam com o coração perturbado. Senhor, Roma nos persegue. O general Tito entrou em Jerusalém, matou todo mundo. A história diz que esse homem chamado de Tito, que era o general, ele adentrou Jerusalém. As mulheres que estavam grávidas, ele abriu a barriga, tirou os filhos, botou um gato dentro e fechou. Beducamassúria.
Irmão, tem muita gente perversa nesse mundo aí, que vai pagar diante de Deus naquele grande dia. Haverá o dia de prestação de conta de cada pessoa que fez na terra. Se você fez o bem, morreu fazendo bem, eu vou para o céu. Mas se você morreu fazendo mal, não deu tempo para você pedir perdão, você vai pagar naquele grande dia. Vai pagar. Não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede também em Deus. Aí Jesus começa a falar: na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus que falou: na casa de meu pai, na mansão lá, tem muitas moradas, lá é gigantesco, lá é outro planeta. Se o planeta Terra cabe todo mundo, lá é outro planeta, que tem várias casas para cada um de vocês. Aleluia. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, da qual ele já foi, né? E eu vos preparar lugar, virei outra vez. Ele está dizendo assim: eu vou morrer na cruz, vou ressuscitar, ficar 30 dias, depois eu vou subir, mas depois eu retornarei. Porque se você for observar lá no livro de Atos, capítulo de número 1, versículo 10 em diante, que também Jesus estava pregando ali com a multidão, que é o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 5, diz que tinha 500 pessoas ouvindo a pregação. E Jesus começa a sair do chão e sumiu entre as nuvens. Aí ele diz: olha, quando eu for, aí ele foi em Atos, subiu, e vos preparar lugar, virei outra vez, agora ele vem, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E onde Jesus está? Jesus está no céu. Então ele dizia: eu vou levar você para mim lá para o céu, para um lugar eterno, um lugar que não vai haver mais dor, morte, sofrimento, doença, não vai haver mais. Aleluia. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conhecerei o caminho. Bendito seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Amados, vou ficar pela aqui, e quinta-feira nós vamos continuar pregando sobre salvação, e as palmas glorificam o nome do nosso Deus.